América Podcast Collection. Elis, uma biografia musical. Episódio 2. Oi, aqui é o Arthur de Faria, autor de Elis, uma biografia musical que me deu 25 anos de trabalho. E nesse segundo capítulo a gente segue falando sobre a Elis, famosa em Porto Alegre, mas ainda desconhecida do resto do país. A gente está exatamente em 1962, quando o programa de televisão chamado Brasil 62, apresentado pela Bibi Ferreira, que já não era jovem, sai pela primeira vez da TV Excelsior de São Paulo para uma edição especial feita na cidade do seu novo patrocinador. Qual era o patrocinador? As lojas Renner, a cidade, Porto Alegre. Na última hora, a Bibi adoeceu. E quem foi substituir a Bibi foi quem? Walter Silva. Quem ouviu o primeiro capítulo sabe que o Walter Silva é um radialista de São Paulo que já tinha escutado a menina Elis, bem menina, e ficado encantado com ela. Pois essa vai ser a segunda vez que o Walter Silva vai encontrar com a Elis. A Elis, então, com 16 para 17 anos, é uma das atrações desse programa Brasil 62 feito em Porto Alegre, acompanhada pelo violonista Neneco. Ele novamente ficou encantado. E ela se saiu tão bem nessa edição do Brasil 62 que ela foi convidada para participar de novo do programa, dessa vez indo a São Paulo para fazer ele ao vivo de lá, onde era sempre feito. Repetindo os seus feitos dos anos de 1958 e 1959, ela fecha 1962 com mais um prêmio de cantora do ano. Ou seja, ela já tinha ganhado aos 13, já tinha ganhado aos 14 e agora aos 17 ganhava novamente, pela terceira vez, o prêmio de maior cantora do Rio Grande do Sul. E em 1963 ela ganharia mais uma vez um outro troféu chamado J. Bronquinha, de melhor cantora do Rádio Gaúcho. Uma maravilha o nome do troféu, né? Troféu J. Bronquinha. E esse J. Bronquinho era eleito pelo voto popular. 100 mil ouvintes de rádio participaram. A entrega foi numa cerimônia de gala, promovida pelo jornal A Última Hora, no Teatro São Pedro, e dessa vez foi notícia no Brasil inteiro. Era a primeira vez que alguém ouvia falar fora do Rio Grande do Sul, nessa menina chamada Elis Regina. Claro que ninguém deu muita bola, mas enfim, era uma primeira citação. Consagrada ela estava, né, a nível regional, aqui no estado, mas o dinheiro, que é bom, estava longe de ser muito. Para completar o orçamento, ela se virava muito. A menina de 17 anos cantava com o grupo Flamboyant. Era um dos tantos grupos chamados no Rio Grande do Sul de conjuntos melódicos. No Rio Grande do Sul, dessa época, entre o final dos anos 50 e o começo dos anos 60, tinha uma dezena ou mais de grupos que eram chamados conjuntos melódicos. Eram grupos pequenos que faziam música para as pessoas dançarem. Quem não podia pagar uma orquestra, contratava um conjunto melódico. Isso é antes dos Beatles, antes de entrarem as bandas de guitarra. Esses conjuntos eram compostos geralmente por 5, 6 músicos, acordeon, piano, vibrafone, guitarra, baixo, bateria. E para animar os bailes, eles contavam com cantores convidados, com crooners, né? Ou, no caso de ser mulher, o que eles chamavam de lady crooner. A Elis começou a ganhar dinheiro assim, né? Porque ela estava consagrada, né? Já tinha sido eleita 4 vezes a melhor cantora do Rio Grande do Sul, mas não ganhava muito dinheiro. Ela ganhava um pouco pelo contrato que ela tinha com a Rádio Gaúcha e o outro tanto ela batalhava nos bailes da vida. Porque é preciso pensar que não tinha muito essa ideia de show ainda, né? As pessoas faziam música para dançar e os conjuntos melódicos faziam música instrumental para dançar com convidados especiais, esses cantores. Aí eles cantou muito com o conjunto Flamboyant e também com outros dois, o conjunto Flamingo e o pioneiro deles todos, que era o conjunto melódico do Norberto Baldalfi, que estava em atividade desde dos anos 40. Também foi muito acompanhada pelo grupo de um pianista cego, muito famoso, gaúcho, que depois foi para os Estados Unidos e fez uma longa carreira lá, que era o Manfredo Fest. Esses se apresentavam num clube fechado da capital. E, além disso, tinha o contrato da rádio e tinha o colégio. Tudo isso a menina de 17 anos administrava. E quando a gente está falando em cantar na noite, em cantar nesses conjuntos, não está falando de show de 1 ou 2 horas. Não, está falando de 5 horas de baile. 5 horas sem tirar, ali enfrentando no gogó e cantando um repertório que era do que viesse, né? No Flamboyant foi que ela começou
a exercitar a sua arte do improviso. Dá para dizer que o Flamboyant foi a faculdade de swing da Elis, porque era um grupo mais jovem, formado por feras da música instrumental de Porto Alegre daquele momento, entre eles o Adão Pinheiro, um grande pianista genial, e na bateria o Mutinho, que depois foi parceiro do Toquinho, era sobrinho do Lupicínio Rodrigues, grande compositor também, tocou muito tempo com a dupla Toquinho e Vinícius. Tá nativa até hoje, toca no Fazano, em São Paulo. Pois essa turma que improvisava muito, assim, para espichar uma música, né, para durar mais tempo o baile, ter que tocar menos músicas mais compridas, foi ali que a Elis começou a se soltar mais, uma menina ainda de 17 anos, mas aprendendo a malandragem e começando a ser tratada como um músico mais entre os músicos, que é uma coisa que ao longo da vida inteira dela, ela sempre foi tratada assim. Dá para dizer que a faculdade de swing ela fez em Porto Alegre com o Flamboyant, depois ela ia fazer um mestrado no Beco das Garrafas e depois o doutorado já em São Paulo com o João Gutril, o Zimbo Trio, lá no tempo do Fino da Bossa. Só que, né, levando a escola, cantando na noite, tendo contrato na rádio para se apresentar no programa do Maurício Sirotsky Sobrinho, tudo isso ela era a principal fornecedora de dinheiro da casa. Quem dava mais dinheiro para sustentar a família era ela, mais do que o seu pai, que tinha um açougue no IAPI, que segundo alguns moradores do IAPI foi comprado inclusive com o dinheiro da Elis, que ela já ganhava nessas apresentações. Mas a todas essas tinha que administrar a mãe, a dona Erci, que era uma mãe muito rigorosa, nada fácil, assim como a Elis também podia ser nada fácil, então a relação das duas não era nenhuma maravilha. E o grande bordão da dona Erci para sua filha era cantar "Um dia você para, minha filha. Você precisa pensar no seu futuro." A dona Erci, o que ela queria? Queria que a Elis terminasse o colégio, se formasse professora, talvez até com o dinheiro que ganhava cantando, pagasse uma faculdade, né, uma faculdade de educação, alguma coisa assim, para seguir sendo professora, casar, largar essa bobagem e ter muitos filhos. A gente pode achar que isso é uma coisa muito provinciana, né, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, uma cidade tão distante da capital, mas é bom lembrar que a Nara Leão, a musa dos bossanovistas, da Zona Sul carioca, de uma família de elite, no seu apartamento onde se reuniam os grandes caras da bossa nova, ouviu a mesma coisa do seu pai, né, de que cantora era tudo puta. Então, isso era um pensamento muito da época, desses anos 50. A Elis tinha terminado um noivado precoce com o filho de um próspero fazendeiro do interior e estava nesse momento namorando um locutor e narrador chamado Marcos Amaral, que também era uma estrela em ascensão na mesma rádio onde ela trabalhava, a Rádio Gaúcha. O Marcos Amaral vai morrer cedo, em 1969. Ela tinha também trocado de colégio, tinha saído do Instituto de Educação, onde ela sofreu momentos amargos, né, porque era uma escola de elite e tal, reduto de filhinhas de mamãe da cidade, e estava agora no colégio Dom Diogo de Souza, onde ela cantava no conjunto musical do Orfeão, sem nenhum estrelismo. Imagina, tinha sido já escolhida 3 vezes a maior cantora do seu estado e cantava com os colegas de colégio no colégio. Qual era a grande coisa bacana na escola normal Dom Diogo de Souza? Uma das professoras, a sua professora preferida, era a dona Deise Rego, que quem ouviu o capítulo anterior sabe que era a mulher do Ari Rego, do Clube do Guri, e que também trabalhava com Ari, e foram eles, Deise e Ari, que serviram mais ou menos como pais adotivos da Elis nesses seus primeiros momentos de cantora. Então ela tinha essa mãe adotiva aí como professora, imagina. Que beleza, ela finalmente se sentia feliz numa escola. E nessa escola ela também organizava com as colegas, né? Era uma escola só de meninas, serenatas para as professoras, interrompia a aula, fazia essas pequenas subversões da ordem de uma escola muito comportada na virada dos anos 50 para os anos 60. Só que voltando um pouco, né? Quando eu falei do Instituto de Educação, por que ela se deu tão mal no Instituto de Educação? Entre outras coisas, porque num determinado momento, uma professora chamada Ida Godinho disse que se a menina de 15 anos era cantora de rádio, a menina de 15 anos era puta, porque cantora de rádio era tudo vagabunda.
deu um rolo espetacular. O corpo docente deu razão à aluna e à sua mãe. A dona Erci entrou furiosa na escola. Inclusive saíram lendas de que teria dado uma bofetada na cara da professora, mas isso não é verdade. O fato é que deu um bode geral, a Elis ficou se sentindo muito mal naquela escola, ainda que todo mundo tivesse a apoiado, e um ano depois ela saiu e foi então para o Dom Diogo de Souza, onde teria como professora a dona Daisy, sua mãe adotiva na vida profissional. A gente falou no capítulo anterior dos seus primeiros discos, né, dos seus 2 primeiros discos, os 2 primeiros LPs lançados pela Continental, que queriam lançar ela como uma rockstar, uma popstar, para concorrer com a Celi Campelo. Os 2 LPs não deram em nada e agora ela assinaria com uma nova gravadora, a CBS Columbia. A Columbia queria apostar nela. Para isso, mandou para Porto Alegre um dos seus olheiros, um dos seus caça-talentos, que era o Astor Silva, trombonista, arranjador e diretor artístico. O Astor chega em Porto Alegre, liga para o Glênio Reis, um grande radialista, apresentador que faleceu recentemente, e pergunta para o Glênio Reis, eles travam esse seguinte diálogo: e aí, Glênio, como é que é essa Elis Regina? Isso tudo me contou o Glênio, né? Daí ele diz, difícil dizer como é que ela é, eu só posso dizer que ela é uma cantora excelente, muito eclética e muito mal aproveitada. Daí o Astor vai para a casa de Elis e diz para ela com todas as letras: tu não pode ficar em Porto Alegre, de jeito nenhum. Uma das condições que a Columbia está pedindo é que tu vá para a vitrine, vá para o Rio de Janeiro. Tem essa conversa tensa, né? A menina ali fica naquela situação de, o que eu vou fazer? E ele volta para o hotel, levado por um amigo dos dois, que é o sambista Túlio Piva. E isso o Túlio me contou. Chegando no hotel, o Astor vira para ele e diz: Túlio, tu tem alguma cadernetinha aí no teu bolso? Ele diz: não, Astor, por quê? Não, porque eu queria que tu anotasse o seguinte, que eu, Astor Silva, estou dizendo que essa menina, Elis Regina, vai ser a maior cantora brasileira de todos os tempos. Walter Silva já tinha dito isso, agora o Astor. Esses 2 discos da CBS Columbia são muito mais legais do que os da Continental. Eles se chamam Elis Regina, com 2 L's, porque eles resolvem rebatizar ela, e O Bem do Amor. Os 2 são arranjados e produzidos pelo Astor. Ela já não soava mais ou menos como a Ângela Maria ou como a Celi Campelo, ela já estava mais moderna, já soando como uma cantora como a Silvinha Telles, por exemplo, mas ainda não tinha achado a sua cara de Elis. Em alguns momentos tu escuta e já vê que é ela, mas vê que ainda tinha muito que aprender. Esse disco tinha canções como Formiguinha Triste, do João Palmeiro, que era um dos compositores dessa turma. Essa turma que rodeava a Elis só teve registro no seu trabalho nos 2 discos que ela gravou em 1963. Muitos tinham a mesma idade que ela, outros eram um pouco mais velhos, mas isso é interessante, pensar que já no seu 3º disco, a Elis estabeleceu uma regra que vai servir para a vida inteira dela, até sua morte. Todos os discos da Elis terão compositores estreantes que nunca tinham sido gravados, ou pelo menos que ainda não tinham estourado, compositores que ela vai apostar que vão ser sucesso. Ela acerta quase todos, erra alguns, mas isso vai ser uma constante da vida inteira dela, que ela começa a estabelecer aos 17 anos de idade. Outra coisa importante também, aí para os gaúchos, é que essa geração de compositores dos anos 60 tem nos discos da Elis, nesses 2 discos, os seus únicos registros praticamente. São praticamente as únicas coisas que se deixou gravado dessa turma, que tinha o Sérgio Napp, tinha o Luiz Mauro, o João Palmeiro, o próprio Túlio Piva, que já tinha lançado alguns discos, e outros compositores dessa geração. Esse é um momento em que começam a acontecer 2 coisas muito cruciais para a mudança da relação entre os músicos e o seu ambiente de trabalho, principalmente em cidades que não eram Rio ou São Paulo. Por um lado, uma coisa que afeta a todos, em todos os cantos do mundo, é o estouro dos Beatles, trazendo para a cena uma nova, mais do que uma nova música, uma nova forma de acompanhar música, né? Saem as grandes orquestras, saem os conjuntos de tamanho médio e entram o que então se chamava de bandas de guitarra, 2 guitarras, 3 guitarras, baixo, bateria, às vezes algum órgão. Com isso, muita gente vai perder o emprego. Além disso, está entrando a televisão com força. E aí, para a cena dos estados brasileiros, que não são nem Rio nem São Paulo, tem essa grande diferença. Surge o videotape. O que isso significa? Até inventarem o videotape,
cada televisão de cada estado tinha que ter toda a sua programação ao vivo. Quando começa a entrar o videotape, os programas do Rio e de São Paulo podem ir para os outros estados. E aí não tem como concorrer na área de música, porque a maior parte dos artistas muito conhecidos estão no Rio e São Paulo. Então, muita gente começa a perder emprego. Muita gente começa a ir embora do Rio Grande do Sul. Grandes músicos dessa geração vão embora tentar a vida nos Estados Unidos, tentar a vida em São Paulo, tentar a vida no México. E a Elis não é diferente. Ela começa a sentir que a coisa está complicada para o lado dela. Para piorar a situação, ela tinha sido demitida da Rádio Gaúcha depois da terceira advertência que ela recebeu do Maurício Sirotsky por faltar aos ensaios. Inclusive, quando ela vai lá para ouvir o fato de que está sendo demitida, ela diz que para o Maurício que vai aproveitar a demissão e vai embora de vez. E ele diz para ela: você vai e vai se dar mal e não pense que vai ter trabalho quando voltar desempregada. Essa foi a profecia em que ele errou redondamente, né? E aí a última noite de Elis na sua terra. Estava acertada que ela ia para o Rio de Janeiro tentar a vida lá. Tinha então 18 anos de idade. Quando os amigos todos daqui, capitaneados pelo Glênio Reis, o radialista de quem a gente falou há pouco, se organizaram para fazer uma serenata nas regras da arte dos anos 60. Todos se espalharam em carros pelas ruelas do IAPI, escondidos, esperando a hora em que apagasse a luz do quarto da menina. Quando isso aconteceu, cada um dos compositores que tinha sido gravado por ela chegou sorrateiramente à sua janela e cada um cantou a sua música gravada por ela. Terminado isso, pelos rituais da serenata, abre a janela a moça para quem a serenata foi dedicada, e estava lá uma jovem vesga, mais do que nunca, porque ele sempre ficava vesga nos momentos de muita emoção, chorando copiosamente, e aquele bando de gente embaixo na janela. O Glênio Reis, como organizador da serenata, faz o discurso de dedicatória e diz alguma coisa do tipo: alô, Rio de Janeiro, aí vai a nossa aposta, cuide bem dela.